nós vamos à nossa entrevista desta noite. No ano de 1904, um surto de varíola levou o médico e sanitarista Oswaldo Cruz a iniciar uma campanha de vacinação obrigatória. O ato não agradou as camadas mais populares do país, que, sem maiores esclarecimentos sobre o que era o antiviral, recusaram-se a aderir à campanha. E assim, no Rio de Janeiro, eclodiu a revolta da vacina. E de lá para cá, passaram-se mais de 100 anos, mas algumas coisas permanecem iguais. Ainda existe quem faça propaganda dos malefícios da vacinação, afirmando inclusive ter dados que comprovam seus malefícios. Nas últimas 3 décadas, o Brasil passou por grandes vitórias de imunização. Em 1989, registrou o último caso de poliomielite, conhecida como paralisia infantil. É uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia ou até à morte também. 5 anos depois, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de erradicação da transmissão autóctone do polivírus selvagem. Os últimos casos de sarampo, doença extremamente contagiosa, ocorreram em 2000. E após essa data, todos os casos confirmados foram importados ou relacionados à importação, sendo o último deles em 2015, entregando ao país o certificado de erradicação da doença. Mas, infelizmente, as vitórias duraram pouco. Há menos de 2 anos da última condecoração internacional, o cenário mudou. Em 2018, o Brasil voltou a registrar casos de sarampo e a apresentar uma baixa preocupante nas taxas de imunização contra a poliomielite. Além da volta do sarampo, justamente a poliomielite apresenta taxas baixas de proteção. De acordo com dados divulgados em julho de 2018 pelo Ministério da Saúde, há 312 municípios brasileiros com menos de 50% da população vacinada contra a paralisia infantil, sendo que a recomendação é de 95%, segundo a Organização Mundial de Saúde. E para conversar com a gente sobre este assunto, nós temos o prazer de receber a pediatra doutora Paola Dalmácio. Doutora, boa noite, seja bem-vinda à Rádio e TV Onda Digital. Boa noite, Bob, é um prazer. Hoje eu estou sabendo que a rádio está estreando a TV hoje, então estou muito honrada de estar aqui nesse primeiro dia de estreia. Muito obrigada pelo convite. Uma noite mais do que especial, né, doutora? Com certeza. Falei corretamente o seu nome, Paola Dalmácio? Paola Dalmácio, com certinho. Doutora, por que algumas doenças consideradas já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre as autoridades sanitárias e profissionais de saúde? Nossa, você na sua entrada aí falou muito bem, né? Esses grupos anti-vacinas acabam contaminando grande parte da população. As fake news, os grupos anti-vacinas. E o que tem ocorrido na atualidade é que, em primeiro lugar, a gente observa esse aumento da poliomielite, né, um aumento, um índice aumentado da poliomielite e do sarampo também. Em primeiro lugar, devido a quê? Uma forte migração que aconteceu no ano de 2019. Né, a gente tem observado pessoas vindo de outros países em que essas doenças nesses outros países não estão erradicadas. No Brasil, a poliomielite já estava erradicada desde 2016 e recebendo inclusive o certificado pan-americano da Organização Mundial de Saúde pela erradicação do vírus, mas com a imigração de pessoas de outros países para o nosso Brasil, principalmente chegando aqui na nossa região norte, a gente observa um aumento do número de casos de sarampo. Né? E foi muito evidente no ano de 2019 a presença de alguns casos bem notificados de sarampo. A poliomielite está querendo chegar, né? Ainda não temos nenhum caso bem definido aqui na nossa região, mas se não tomarmos medidas, vamos falar em medidas radicais, com a estimulação, com o aumento da campanha, a divulgação para que se possa se efetivar a vacinação em massa dessas crianças, essas doenças que anteriormente estavam erradicadas, elas podem voltar. Então, eu acredito que um dos primeiros pontos que veio a acontecer para que ocorresse esse aumento do sarampo, que teoricamente estaria controlado,
foi essa imigração de pessoas que vêm de outros países, o fato de viagens, o aumento do número de viagens internacionais para países em que essas doenças também não estão erradicadas, e a baixa adesão, eu acho que isso é fundamental, talvez a principal causa, a baixa adesão à vacinação infantil. Mas assim, é um pouco conflitante a gente falar isso pelo seguinte, porque como surgiu em 2019, logo em 2020 a gente veio com essa pandemia da Covid-19, eu acredito que eu trabalho em unidade básica de saúde, que dentro funciona um excelente posto de vacinação. O que a gente observou com a pandemia? Que ficaram fechados as unidades básicas de saúde, os postos de saúde para vacinação ficaram fechados, dando prioridade ao atendimento em pessoas com Covid-19. Então, assim, eu acho que agora que a pandemia ela não está controlada, mas podemos dizer que está parcialmente controlada, eu acredito que agora é a hora da gente trabalhar, fazer os nossos governantes divulgarem melhor, as sociedades brasileiras de pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, de infectologia, já fazem um trabalho belíssimo na mídia, mas chegou a hora dos nossos governantes, governo, município, divulgarem, incentivarem, fazerem campanhas agradáveis para que as mães possam procurar as unidades básicas de saúde e vacinar seus filhos. Porque aí é que está o erro, né? Você deixar de vacinar e o vírus, vindo de outras regiões, ele volta a se fortalecer. E aí você acaba contaminando. O vírus é altamente transmissível, tanto do sarampo como da poliomielite. São vírus que são transmitidos de forma respiratória, muito parecido com a Covid-19, por gotículas respiratórias, e dessa forma é muito fácil. Se você está com a infecção, você transmite muito rapidamente para outra pessoa. Entendi. Doutora, a gente percebeu aí durante a pandemia uma campanha negacionista muito forte em relação à eficácia da vacina contra a Covid-19. Na sua opinião, a senhora acredita que, de repente, isso, de alguma maneira, pode acabar interferindo também na crença das pessoas em relação à eficácia das vacinas contra essas outras doenças também? Dúvida. Todo esse falatório em relação à eficácia da vacina da Covid-19, porque foi uma vacina que foi feita de forma muito rápida, acabou interferindo na decisão pessoal e familiar de fazer as outras vacinas nos seus filhos. Então, assim, o que a gente deve levar em consideração, eu sempre falei em outras entrevistas que a vacina da Covid-19 ela foi feita de forma muito rápida devido à necessidade emergencial de se resolver o problema da pandemia, de se diminuir o número de mortes que estava acontecendo no momento. Então, assim, as pessoas acabam pensando, será que as outras vacinas que foram criadas no passado também são efetivas? Será que podem provocar efeitos colaterais a longo prazo ou até a curto prazo? Então, eu acredito que essa quantidade de informações divulgadas em mídias, que são as fake news, que não são informações corretas, que não vêm de estudos científicos corretos, eu acredito que acabou minando a cabeça de muitas mães, de muitos familiares, evitando assim que a gente atingisse um alvo na vacinação em massa dessas crianças. Como você mesmo disse, a organização preconiza que pelo menos 95% das crianças sejam vacinadas. O que a gente observou em outros anos, no ano de 2018, houve uma queda muito grande no índice de vacinação do sarampo, que a vacina, a vacina do sarampo, ela está unida a outros 2 vírus, que é a tríplice viral. E junto tem sarampo, cachumba e rubéola. E a gente observou que apenas 87% tomaram a primeira dose da vacina e a segunda dose ficou estacionada em torno de 71% mais ou menos. Isso não chega nem próximo dos 95%, que é o almejado para que você consiga estacionar a doença, pelo menos equilibrar, inibir essa replicação viral de forma alarmante. Então, doutora, as 2 doenças que agora voltam a ameaçar o Brasil, sarampo e poliomielite, ou a senhora poderia enumerar mais algumas? Não, se caso a vacinação ela não for atingida, porque tem muita vacina do calendário infantil,
por enquanto, essas duas doenças são as que estão mais em evidências, porque essas duas doenças não estão controladas em alguns países, como alguns países da Ásia, alguns países da África, alguns países vizinhos nossos, né? Então, como são doenças que ainda não estão erradicadas nesses locais, essas duas doenças são as que estão em evidência. Mas se a partir do momento que a gente deixa de vacinar o filho contra a poliomielite, contra a tríplice viral, e permanece nessa parada de não ir a um posto de saúde para vacinar contra as demais doenças, as outras doenças elas podem surgir a qualquer momento. E tem um outro detalhe também, doutora, que essa nova geração de pais e mães não foram alcançadas, digamos assim, pelas campanhas que aconteceram no passado, falando sobre a importância, né, da vacina contra essas doenças. Então, nós teríamos que refazer uma campanha para atingir essa nova geração de pais e mães. Com certeza. Essa campanha ela é prioritária nesse momento, né? Principalmente para a Covid-19, eu acho assim, a gente tem que dar prioridade, porque são variantes que surgem, a cada momento pode estar surgindo novas variantes, com seus significados, com as suas taxas de morbimortalidade, e não deixar para trás o nosso calendário, que talvez o Brasil, eu acho que o Brasil é um dos países que tem o calendário vacinal mais bonito, mais lindo, com a quantidade de vacinas que a gente tem para prevenir as doenças pertencentes ao calendário vacinal. Então, as campanhas elas precisam surgir para alertar a população, alertar os pais, alertar as escolas também, para que as crianças possam ir a uma unidade básica de saúde, a uma clínica particular, às vezes também é necessário, para que possa receber a vacinação contra as doenças que já estão erradicadas, essas que estão na iminência de aumentar por conta da baixa adesão à vacinação, e dessa forma é a única forma, não tem outra forma, Bob, não tem um segredo. O segredo é vacinar para que a gente possa erradicar as doenças que teoricamente estariam controladas. Não tem outra fórmula mágica para... A gente observou durante toda a história da vacinação, todo o passado histórico da vacinação, que as grandes doenças, as grandes pandemias, elas só foram controladas com o uso da vacina para aquela doença. Doutor, eu lembro que na minha época ali de criança, acho que por volta de 10 anos de idade, hoje eu estou com 5.0. Quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, sim, ainda era comum no colégio nós encontrarmos crianças que sofreram com a questão da poliomielite. Eu lembro de colegas que utilizavam aquelas armações nas pernas para fortalecer as pernas que ficaram atrofiadas. E cenas que a gente desacostumou de ver depois ao longo dos anos por conta da importância que se deu no combate de doenças como, por exemplo, a poliomielite. Seria muito triste se, de repente, a gente tivesse que ver crianças condenadas, né, a esse estilo de vida, sem poder brincar, sem poder correr, sem poder praticar aquelas atividades que fazem parte. Eu lembro de colegas que ficavam olhando a gente jogando bola e que não podiam participar das brincadeiras. Sim, então, nós não podemos permitir que isso aconteça de novo. No passado, a gente ainda via, né, crianças, eu também... ainda não estou no 5.0, mas se aproximando, né, Bob? Mas eu cheguei a ver também crianças na minha época escolar que já estavam em cadeira de rodas, com dificuldade, uma flacidez na musculatura dos membros inferiores. E olha, eu vou falar uma coisa bem importante, assim, antes de vir para cá, eu dei, por incrível que pareça, estava passando meus e-mails e recebi um e-mail da Sociedade Brasileira de Imunologia, e comentando sobre as vacinas, né, e da eficácia das vacinas. E aí eu fui mais a fundo pesquisando e vi um relato que a poliomielite, que estava erradicada, né, e a gente acredita, eu tenho certeza que vai vir uma campanha para que a gente possa manter essa poliomielite erradicada. Então, aquela criança que apresentou poliomielite no passado, ele pode apresentar, mesmo que tenha sido controlada, só o fato de ter sido infectada, ela pode vir a apresentar de 15 a 20 anos após a infecção
sequelas da poliomielite. Nossa. Mesmo que naquele momento ela não tenha tido sequela nenhuma, ela pode apresentar uma sequela na fase adulta, com flacidez da musculatura dos membros inferiores, dores musculares. Então, assim, é uma doença muito séria, né? A gente precisa trabalhar no sentido de melhorar as campanhas, aliás, iniciar as campanhas para que a gente não tenha um surto de poliomielite, uma vez que em outros países ela ainda é presente, né? E se essa poliomielite chega no Brasil com a quantidade de gente que vem de fora para o nosso país, a gente pode ter um advento aí da poliomielite e a gente ver essas cenas, a gente não vai querer. Já basta essa pandemia para fragilizar tanto o ser humano, os profissionais da área da saúde e tantas outras famílias. Doutora, quero agradecer. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. A pediatra Paola Dalmácio conversando com a gente nessa noite. Doutora, uma ótima noite para você. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima.